abordar isso. Ai, aqui, ótimo. A Bíblia vai abordar isso durante todos os textos, vai falar do caráter de Deus. E eu pretendo aqui na apresentação ir pontuando com vocês isso, de que o caráter de Deus é a expressão, os 10 mandamentos, eles são a expressão exata do caráter de Deus, tá? Então, assim, vocês já sentiram uma dissonância entre o que é o caráter de Deus e o que a gente tem hoje no mundo. E, assim, às vezes gera um sentimento na gente de que, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, nossa, como eu estou errado, nossa, mas isso é impossível. Mas isso não significa que é impossível, esse sentimento não significa que é impossível, que a Bíblia vai trazer a possibilidade de conseguir isso, tá? E que não depende da gente, depende unicamente da graça de Deus para a gente conseguir isso. Amém. Mas esse sentimento de que a gente não consegue, que é muito difícil, é justamente que eu quero que vocês entendam para mostrar a discrepância do que a gente tem de plano de Deus e o que a gente tem de realidade. E eu nem preciso dizer para vocês o quanto que a gente tem de realidade é podre, é lixo. A gente comentou agora mesmo sobre esse caso de Blumenau, e o quanto que a gente está, assim, numa sociedade falida, né? É uma sociedade que tem violência, corrupção, que é um querendo pisar em cima do outro. Então, a gente observa, é olho, assim, a gente consegue observar isso, né? A falta de moralidade, quanto que nós somos imorais, como a gente não consegue ser bom, né? Mesmo as nossas falhas tentativas de bondade são incompletas, são baseadas no que a gente acha que é bondade, nos nossos conceitos, e isso acaba sendo raso e parcial 100% das vezes. E aqui a gente tem uma lei, que é um caráter do Criador, da expressão do amor, da expressão da bondade, da expressão do que é bom, que é externo a nós, porque nós mesmos não conseguimos produzir nada bom. Isso é um conceito muito importante. Ser inanimado não gera vida. Então, por exemplo, esse potezinho aqui nunca vai se tornar um ser vivo. Nunca vai se tornar um ser vivo, porque não tem como, tá? Não tem como uma coisa que não é viva se tornar viva. Assim, uma coisa que é imoral não tem como gerar moralidade. E parece um conceito que é totalmente contraditório com o que a gente tem de filosofia, e é contraditório sim, porque a nossa filosofia é baseada no humanismo, que fala que o ser humano consegue ser bom, mas o ser humano nunca consegue ser bom porque ele não é bom 100%, então ele não gera bondade 100% do tempo. Então, assim, o conceito é o mesmo, os inanimados não geram vida e algo imoral não gera moralidade. Precisa ser algo externo e plenamente moral, capaz de gerar moralidade e ter a norma da moralidade. Então, nesse contexto que a gente está falando do caráter de Deus, a gente vai agora para o 8º mandamento, que está em Êxodo 20:15. É um texto muito comprido que fala, não furtarás. Palavrinhas pequenas, mas com conceitos muito grandes aqui. E aqui tem um texto importante para a gente ler. Furtar não é a única expressão do egoísmo, mas é uma das mais cruas e diretas. As pessoas espertas, entre aspas, que tomam o atalho do caminho fácil, estão fazendo uma terrível permuta. Estão negociando sua integridade pessoal, seus valores e sua autoestima. Eu consigo mudar o slide, Rodolfo? Só você? Tá bom, obrigada. Então, aqui eu trouxe algumas reflexões para a gente. O plano original de Deus, descrito no Éden, falam lá em Gênesis 2:15, que as funções do homem eram cultivar e guardar. Então, Deus criou o homem e falou assim, agora você vai cultivar e guardar. Isso, assim, já havia sido criado toda a natureza, né? Então, já havia lá todo o ambiente. E o homem, quando eu falo homem, eu estou falando de Adão e Eva, era a função de cultivar e guardar. E isso denota uma relação de igualdade e baseada em amor, né? Então, assim, não havia
quem é melhor. Todos estavam no mesmo nível, no sentido que todos eram responsáveis por aquele ambiente. A gente tinha que guardar uns aos outros e o ambiente. E o ambiente a gente tinha que cultivar. Cultivar é trabalhar junto, né? Você tem que ir ali jogar semente, a terra tem que fazer o papel dela. Então, havia essa conexão de igualdade. A única diferença que tinha era em criatura e criador ali. O criador, ele dava a fonte de vida, ele era responsável pelas dádivas de vida, e você recebendo aquilo, doava para o seu ambiente e para o próximo. Então, era uma relação de amor puro. Mas quando vem o pecado, pá, isso rompe a conexão com Deus. Lembrem-se sempre que na Bíblia, Deus é o criador e vida. Quando a gente rompe a conexão com Ele, a gente rompe essa fonte, o nosso contato direto com a fonte de vida. E a gente passa, a Bíblia diz isso, tá? Dentro da Bíblia, a gente passa a ser escravos da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza carnal. Então, a gente passa a ser escravo da gente mesmo, dos nossos desejos, das nossas vontades. Então, a gente passa a ser escravo de nós mesmos. Acho que foi isso aí. Ixi, agora foi. E aí, quando a gente passa a ser escravo de nós mesmos, a tendência é que a gente fique egoísta, porque a gente começa a olhar o próprio umbigo. E essa é a definição master da natureza carnal, é quando a gente olha o nosso umbigo, os nossos desejos, as nossas vontades. E aqui que está a raiz desse mandamento, não furtarás. Eu me coloco como Deus de mim mesmo. Então, eu estou aí até descumprindo os outros mandamentos relacionados à minha relação com Deus. Eu me coloco como Deus de mim mesmo. Eu me coloco em primeiro lugar. Então, a minha vontade é o que eu quero em primeiro lugar. E isso é a raiz do não furtarás, porque quando eu quero alguma coisa que é de outro, é porque eu estou me valorizando como merecedor daquela coisa. E para cumprir esse não furtarás e todos os outros mandamentos relacionados ao próximo, eu só consigo quando eu tenho consciência da minha relação com Deus. Por força de vontade e assim na raça, eu não dou conta, eu não consigo. Eu preciso me submeter a Deus, saber a minha relação como criatura em relação ao meu Criador, saber que eu não sou ninguém, saber que eu dependo dele, não ter outros deuses. E quando eu reconheço isso, eu sou capaz de me relacionar propriamente com outro. Mas quando eu não tenho essa relação com Deus, eu jamais vou conseguir isso com o próximo, né? Então, aqui, quando a gente comete, né, o pecado de furtar, vamos dizer assim, quando a gente não cumpre esse mandamento, a gente está, na verdade, descumprindo também tanto o relacionamento com Deus, quanto o relacionamento com o próximo, tá? E qual que é a racionalidade por trás desse mandamento? É querer algo para mim, é reter para mim, esse algo que não é meu, esse algo que não foi conquistado por mim, esse algo que não me é de direito, mas eu vou criando pensamentos egoístas que vão justificando isso. E é interessante, porque hoje eu fiquei com dois mandamentos, o não furtarás e o não cobiçarás. E algo em relação aos dois, e em relação a vários, a gente viu isso no não adulterarás, em relação a todos os mandamentos, eu posso dizer, ele começa nos pensamentos, né? Ele começa nos pensamentos. A gente vai pensando, a gente vai dando margem para esses pensamentos, e pensamento na psicologia, e eu gosto dessa linha da psicologia, porque não é uma teoria única, né? Mas tem uma teoria que é a teoria cognitiva, que diz que os pensamentos regulam os nossos comportamentos e nossas emoções, e eles se retroalimentam, ou seja, o meu comportamento também retroalimenta meu pensamento. Então, a gente vai criando aí um círculo vicioso até às vezes. Então, os pensamentos egoístas vão surgindo e a gente vai dando margem para isso, e aí quando a gente vê, a gente já caiu na armadilha do pecado aí, né? Do roubo, roubando o próximo.
E aí eu trouxe para vocês, pode mudar, Rodolfo, por favor, os pensamentos de um ladrão, tá? Conforme a Bíblia. O que que isso me beneficia, né? O que que isso beneficia? Ah, se isso não tem benefício para mim, eu não quero. Ah, não, isso não me interessa, isso não tem valor nenhum para mim. Ou eu mereço, eu dou duro, olha eu aqui, eu mereço isso, isso daqui, eu não tô nem aí para eles, porque eu mereço, eu vou me valorizar. Então, é sempre essa ideia da autovalorização, do egoísmo. Aquela frase que a gente ouve, o mundo é dos espertos, né? Eu vejo muitos papais ensinando filhos, falando, filho, acorda para a vida, o mundo é dos espertos. Quando eu ouço isso, me arrepia a coluna, porque eu falo, meu pai. E já é algo que a nossa cultura vai valorizando, a esperteza. E a gente vive num país que valoriza a esperteza culturalmente, né? Ou em que você tem que ser esperto. Ou seja, você tem que ver vantagem, você tem que tirar vantagem, você tem que sempre se beneficiar. A relação sempre tem que ser benéfica para você, dane-se os outros, né? O governo me rouba, então vou roubar do governo também. E quando você fala que você não sonega imposto, você é um ET. No mundo de empresários, no mundo, às vezes, de colegas, fala assim, mas você não sonega? Imagina, eles roubam, não tem nada da saúde, não tem nada disso, você não vai sonegar, né? Você não vai fazer isso? Ah, eles cobram um preço injusto por isso, eu vou fazer cópia, não estou nem aí, né? Então, assim, é o pensamento de sempre se beneficiar. E sempre justificando, você sempre tem uma justificativa para fazer aquilo. Não é meu mesmo, vou usar e abusar. A gente vê muito isso, às vezes, assim, em empresa, né? Não é meu mesmo, vou levar isso aqui, vou usar o papel sulfite, vou levar essa... Ninguém vai ver que eu estou levando o grampeador, eu vou, tô nem aí, né? Então, assim, já que não é meu, eu vou usar. E eu já vi muitas vezes aí, usa, você não está pagando, usa mesmo. É o pensamento de levar benefício. Ele tem mais, tem obrigação de repartir, por isso vou pegar. E esse é um pensamento que eu vi muito crescendo no Brasil nos últimos anos. Eu levei um choque com isso, assim, do tipo assim, não, justifica, ele tem mais, eu vou lá e pego mesmo, eu roubo, porque ele tem mais, então tem que dividir, né? Assim, é rico, tem, não sei o quê, vou lá e pego, né? Ah, tem isso aqui, pego mesmo, tô nem aí. Aí tem também aquela coisa de cobrar a conta a menos no restaurante, por exemplo. Eu já ouvi falar assim, cobrar a menos, tô nem aí, problema deles. Eles que prestem atenção da próxima vez, eles que erraram. Então, esses pensamentos que justificam um ato que é para o nosso benefício, são pensamentos de um ladrão. E o que é o problema maior disso, né? Aqui eu trouxe uma foto para vocês de um muro, e a Bíblia vai usar muito essa expressão, e eu vou trazer para vocês, que a gente vai criando brechas, né? As cidades eram fortificadas no tempo do Antigo Testamento, que é onde vem esse texto de reparar brechas, né? Então, quando o muro das cidades estavam bem fortificados, não tinha brechas. Quando você abre uma brecha, o que você está fazendo num muro? Você está criando um ponto de vulnerabilidade. Você pode derrubar uma cidade inteira, um reino inteiro, por uma brecha bem pequenininha. Você pode destruir a sua vida, a da sua família, da sua empresa, enfim, do seu círculo que você tiver relacionado, por uma brecha bem pequenininha. O que acontece com esses probleminhas que a gente vai criando no pensamento, que parecem bem pequenininhos? Eles vão criando brechas, essas brechas vão deixando vulneráveis, e quando a gente vê, a gente é atacado da mesma forma que a gente criou a brecha. Então, enquanto eu vejo muito isso assim, vou usar um exemplo que vem na minha cabeça agora, tem vários, mas vou pegar um. Vejo muitas pessoas por exemplo, sonegam abertamente com o discurso de que o governo rouba e não faz nada, então eu vou sonegar, né? Então, vou sonegar porque eu posso, né? Nesse pensamento. Mas na hora que vem uma notícia de corrupção do governo, se escandalizam. É justamente essa ideia. Quando você gera brechas na sua vida, é essa brecha que também vai continuar a te atacar.
né? Então, assim, você vai criando brechas e vai sendo vítima dessas brechas também que foram criadas. Porque o círculo vai se retroalimentando. Porque eu roubo, o outro rouba, o outro faz. E não seja bobo, né? Muitas vezes eu ouço assim, não seja bobo, você está sendo é boba, está passando para trás, por conta das próprias brechas que vão mantendo. Então, a gente quer um mundo melhor, mas a gente vai criando brechinhas pequenininhas no dia a dia, que a gente às vezes nem percebe, mas que derrubam uma sociedade inteira, um reino inteiro, né? E essa que é a ideia. Rodolfo, pode passar, por favor? Aí aqui tem umas formas que nós roubamos, né? Furto, roubo, golpe, sequestros. Isso a gente não faz. A gente, isso eu espero. A gente é tudo bonzinho aqui. Mas, assim, eu já fui vítima de golpe, né? E, aliás, eu sou a campeã número 1. Quem é da minha família sabe que minha mãe, por exemplo, me manda todos os dias, todos os golpes novos. Ela fala, atenção, Cacá, e já manda para mim. A família inteira manda todos os golpes, que eu caio em todos. Eu nem atendo telefone diferente, porque se falar, oi, sou seu primo, eu falo, quanto? Então, assim, eu sou vítima, né? Então, outra forma que a gente faz é cópia ilegal, plágio. A gente tem muito problema isso, professor, de plágio. Colar na prova, e tá tudo bem colar na prova. E eu até vejo, assim, adulto, né, contando assim, ai, colava na prova, e contando na frente dos filhos, mas com uma conotação de que eu era esperta, eu colei mesmo. Nossa, e aquele professor, eu colei, nossa, colei muito. A criança vai entendendo uma mensagem, ouvindo a gente falando isso, que é uma mensagem da esperteza, que tudo bem, é legal, colar é ser cool, né? Colar é legal, tudo bem. E essas brechas pequenininhas vão dando brechas maiores para esse filho, até o ponto em que ele não vai entender que é um problema pegar dinheiro na carteira do pai sem falar, porque essas brechinhas que a gente não vê ligação, tem total ligação em tudo. Porque sempre uma pequena ação vai abrindo brechas para outras ações maiores e a brecha vai ficando maior. Tomar e usar informações sem autorização, a gente vive num mundo que acontece isso frequentemente, né? Usam as nossas informações, vendem as nossas informações e a gente nem está sabendo, né? O roubo é quase que vamos dizer assim, social hoje em dia, assim, eu roubei sua informação, e todo mundo rouba, né? É aquela coisa das brechas que eu falei que vão já virando até como uma normalização. Aí eu trouxe esse fenômeno para vocês que chama não vou falar em inglês não, leiam, leiam vocês. É um fenômeno que está acontecendo nas empresas, que é o fenômeno assim, eu vou resumir em uma palavra, se o salário é mínimo, o esforço também, né? Então, isso é bem, assim, está aparecendo agora, principalmente na geração Z, que é uma geração, gente, que olha, está me tirando, me deixando com o cabelo em pé, né? Mas é um fenômeno que, assim, eu não estou ganhando o que eu mereço, eu não estou ganhando mesmo que você tenha aceitado esse pagamento, que na hora que foi feita sua entrevista, você aceitou os termos, mas depois que você entra, você começa com o pensamento, eu mereço muito mais, eles estão me pagando muito pouco. Para fazer tudo isso, não vou fazer nada. Então, você começa a fazer o mínimo possível. Você não se engaja, você acha que não precisa fazer nada. A gente usa uma expressão que é ir arrastando bota, né? A pessoa vai andando até assim, como se estivesse arrastando o próprio corpo. E esse é um movimento que está acontecendo muito. Eu visualizo isso, e quando eu comecei a visualizar, eu fui tentar estudar para ver se tinha alguma coisa explicando, e é um fenômeno realmente que está sendo documentado agora. Que é assim, se não faço o mínimo possível, não faço muito, não me engajo, não faço nada, porque eu não mereço isso. Superfaturamento, pirâmides financeiras, sonegação de impostos, pagamento insuficiente, escravidão, tudo isso a gente vê, né? Negociações injustas, quando a pessoa faz uma negociação e faz com conhecimento a mais, a fim de tirar vantagem de você que tem um conhecimento a menos, então, negociações injustas em contratos, por exemplo, e retenção do dízimo. O dízimo
é uma parte do nosso rendimento, assim, porque tem uma compreensão bíblica a respeito disso, eu vou falar bem pouco aqui, mas numa próxima oportunidade a gente pode falar disso. Tudo vem de Deus. A compreensão bíblica é que tudo Deus te deu. Você está no mundo que Ele criou um mundo para você, Ele te deu tudo. Ele te deu tudo, tudo é dele, é como se ele tivesse arrendado, né? Você está morando no mundo que Ele criou, todas as formas, e Ele pede para que você devolva 10% do que Ele te deu. Você devolva 10% e Ele usa esses 10% para manutenção do dos levitas, dos sacerdotes, do próprio trabalho dele, tá? Então, assim, o dízimo é uma forma educativa que Deus nos deu, porque Deus é educativo, ele mexe nas relações, ele mexe na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com as coisas, na relação com o próximo, no relacionamento entre pais e filhos, e ele está aqui mexendo no bolso para que a gente entenda que não é nosso, é dele. E ele pede 10% para, não pede, que a gente devolva, né? 10% para ele, para a própria manutenção do serviço dele aqui na Terra, né? Então, assim, o dízimo a gente vai falar disso depois. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Tem alguém aí? Eu tenho, Sim, Pode eu perguntar. tenho o começo da tua fala, quando você começou a falar sobre o desejo da gente se tornar escravo de si mesmo, e que o desejo é uma forma de furto, Sim. é isso Não, que mas eu vou explicar melhor. Você aguenta tá bom. 2 mandamentos para frente? 2 mandamentos para frente eu falo de específico do desejo. Eu prometo falar do desejo em breve. Aí aqui eu trouxe uma fotinho para vocês, né? Furei a fila, tô imunizado, aquela coisa assim, ai, fura a fila, né? Aí tem aqui a outra, desumanizado, você quis dizer, né? E a gente tem a ideia de que furar fila, de ganhar vantagem, é o que é legal. Aí a moça fala desumanizado, né? Pode passar, Rodolfo, a próxima. E aqui tem o antídoto. Todo pecado não, né? Vamos dizer assim, pecado. Todo mandamento tem um antídoto aqui para a gente não cair nele, né? Nesse pecado. E aí eu nem vou pedir para vocês lerem esse, tá? Mas é Efésios 4:28, tá escrito assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A Bíblia vai falar muitas coisas a respeito disso, mas eu peguei esse texto porque eu acho que ele mostra ali de forma sintética algumas questões relacionadas a isso. Efésios é um livro escrito por Paulo, tá? Só para vocês entenderem, foi escrito por Paulo, e é um livro que está lá mais para o finalzinho da Bíblia, tá? Então, está lá depois dos Evangelhos, está mais lá para o final, Efésios, depois de Gálatas, tá? E o que que esse texto está querendo dizer para a gente? Que nós devemos merecer o que temos com o suor do nosso trabalho. Isso até remete, em Gênesis 3:19, depois do pecado, quando Deus fala assim para o homem, agora com o suor do teu trabalho, você vai conseguir as coisas, você vai conseguir cultivar. Agora não tem mais aquela relação que vocês tinham antes do Éden, né? Agora você vai ter que realmente suar ali para trabalhar na terra, né? Mas isso, Deus sempre deu o trabalho não como uma punição. O trabalho sempre foi uma bênção para o ser humano, tanto antes do pecado, quando ele deu as missões de cultivar e guardar, como pós-pecado. A gente precisa do trabalho como uma forma de manutenção da nossa sanidade, da compreensão da vida, do que está envolvido no meu ganhar, do que eu tenho.
até numa forma, nessa compreensão mesmo de quem eu sou, aonde estou, quem é meu próximo, isso tudo passa ali pela relação do trabalho. Claro que pós-pecado, a gente tem também um desgaste por conta do trabalho, porque tudo está contaminado, tudo está numa realidade diferente do que foi feito no plano original, tá? E aqui vem a grande sacada, o oposto de roubar é dar, sem esperar nada em troca. E aqui trago para vocês a parábola do bom samaritano. Quem não conhece pode visitar lá, porque a Bíblia vai falar sempre disso, que o antídoto para a gente tirar esses pensamentos, fazer essa higiene que a gente tem do roubo na nossa cabeça, que culturalmente é aceito como uma coisa normal, a gente precisa desenvolver o dar, né? Sem esperar nada em troca. E isso não tem a ver com quanto você tem, tá? É dentro da visão bíblica, todos devem repartir. E assim, isso envolve um termo que a gente usa que chama mordomia. É como eu gerencio tudo aquilo que Deus me deu. A Bíblia vai dizer que nós somos mordomos, e tem muitas parábolas que Jesus vai usar isso, do servo que ganhou tanto, do servo que ganhou aquilo. Nós somos mordomos de Deus aqui. Ou seja, o mordomo, o que que ele faz? Ele gerencia a casa do seu patrão, né? Ele cuida, ele não é dono dos bens, ele não é dono da mansão, ele não é dono do carro, ele não é dono de nada, mas ele gerencia aqueles bens que foram ali por confiança depositados para o mordomo cuidar. Então, a mordomia na Bíblia é vista como nós sendo os mordomos, e nós devemos ser mordomos fiéis daquilo que Deus nos encaminhou, e ele vai dizer que a nossa mordomia deve ser baseada no servir, e não no reter, e não no egoísmo, e não de pensar em primeiro em mim, né? Ele vai dizer, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Né? Então, assim, você tem que saber o seu valor, mas o seu valor é em Cristo, o seu valor perante o propósito de Deus, por que que ele te criou, né? Por que que você é criatura, quando você sabe que você é criatura, tem um Criador, que você é filho do Rei do Universo, como a Bíblia diz, você vai amar o próximo dessa forma, como filho do Rei do Universo também. E a sua função aqui na Terra é cultivar e guardar, nesse sentido de você ter uma relação com o próximo, não de tirar vantagem do próximo, não esse desnível. A sua relação tem que ser filho de Deus para filho de Deus, né? Então, essa a gente que é a luta que a gente tem que enfrentar, e o nosso principal inimigo somos nós mesmos. Rodolfo, pode passar aí, por favor. Agora a gente passa para o 9º mandamento. Se alguém tiver alguma pergunta antes. Então, Rodolfo, é com Nada. você. Está todo mundo muito quieto. Muito bem, vamos lá. Agora vamos para o verso 16, então, de Êxodo 20. Lá nós temos, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, é mais um mandamento que diz respeito ao relacionamento meu com o meu próximo. Tá? Bom, não dirás falso testemunho. Tá? O que é falso testemunho? Falso testemunho é um crime, inclusive, dentro do nosso com pena prevista dentro do nosso Código Penal, a afirmativa consciente de uma pessoa a respeito de fatos que não são verdade. Bom, tem uma frase aí do famoso propagandista de Hitler, né? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Isso não é verdade, não é uma mentira dita 1000 vezes, 1 milhão de vezes, seja quantas vezes forem, continua sendo uma mentira. Mas realmente ela passa a ser aceita socialmente como uma verdade. E cada vez fica sendo maior o número de pessoas que desconhecem que aquilo é uma mentira. Então é isso que acaba acontecendo, né? E repetir uma mentira, repetir uma mesma mentira, é uma forma de aumentar cada vez mais o número de pessoas que você está conseguindo levar naquela mentira. Bom, qual é o grande problema que a gente pode enxergar acerca de mentiras, né? Mentira é algo que está tão natural dentro do ser humano aí. Existe alguém que disse uma vez que você pode reconhecer um metal pelo som que ele emite e o homem pelo que ele fala. E é isso mesmo, a gente consegue perceber
ações, perceber a qualidade de uma pessoa pelo que ela vai falando e pelo que a gente percebe que é mentira o que ela está falando. Bom, grande problema que a gente pode destacar aqui da mentira é a quebra de confiança dentro de uma sociedade, entre os seres humanos, dentro de uma família. Tá? Isso é um problema grave de mentiras. E é interessante que uma mentira normalmente vai puxando uma outra mentira, porque quem conta uma mentira, depois ele tem o dever de proteger a mentira. Tá? Mais ou menos, por exemplo, na Revolução Russa, surgiu a Revolução Russa, lá instauraram o socialismo e a ideia era caminhar para um modelo sem governo, para uma espécie de anarquia, mas aí surgiu a necessidade de proteger a revolução. E aí, com a necessidade de proteger a revolução, eles criaram um regime mais rígido do que o regime que eles derrotaram. É isso que acaba acontecendo em todas as revoluções. Aí. Você causa uma revolução e depois você tem a necessidade de proteger aquilo. A mesma coisa é mentira. Você causa uma mentira e depois você vem com a necessidade de proteger aquela mentira. Você começa a observar isso daí logo nas crianças. Né? A criança vai lá e conta alguma vantagem, alguma coisa, se você tenta argumentar com ela, logo ela vai criar uma outra mentira para proteger aquela mentira que ela criou. E parece que isso é tão natural do ser humano, e ele vai crescendo ali uma mentira em cima de outra mentira, e chega um momento que a mentira vai evoluir para um outro fato. Tá? E, em geral, esses mandamentos que vêm aí, desde o honrar pai e mãe, é muito difícil ficar em um só. É muito fácil uma pessoa que quebra um desses mandamentos, quebrar vários de uma vez. Tá? E aí a gente pode ter uma mentira levando para um homicídio, inclusive, e da mesma forma, um homicídio normalmente vai também englobar alguma mentira em algum momento. Tá? Bom, falando acerca de mentiras, o que a Bíblia diz sobre isso, o que nós conhecemos sobre mentira, o que nós podemos dizer Opa, eu encostei minha Bíblia aqui no teclado agora e passaram as coisas para frente. Bom, a Bíblia, a primeira mentira que ela menciona, está lá logo no início da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Se nós começarmos lendo lá desde o verso 1, nós vamos ter um momento em que a serpente conversou com a Eva. Então nós temos lá, ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E agora vem a mentira. Então, por enquanto, Satanás já fez uma pergunta com um tom de mentira, tá? E agora vem aqui. Então, ele estava fazendo a pergunta dele, foi construída com uma frase que era uma mentira. Se a gente retirar a interrogação, se a gente afirmar ela, vai ser uma mentira, porque ele veio dizendo que Deus disse que não comeriam de nenhuma, não deveriam comer de nenhuma das árvores. Tá? Mas agora ele vem com a mentira. Então disse a mulher, certamente não morrereis. Então está aqui a primeira mentira, e essa mentira evoluiu aí com a introdução do pecado no mundo. Bom, mas como que Deus enxerga a mentira? Bom, a mentira ela é abominada em diversos pontos da Bíblia, desde o Gênesis até o último livro da Bíblia, até o Apocalipse. Eu vou destacar aqui apenas algumas passagens aí de Provérbios, que eu acho interessante. Nós podemos ler lá em Provérbios, no capítulo 6, no verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contendas entre irmãos. Então, nós temos aqui uma afirmação bem forte contra a mentira. Depois, no verso 12 ainda de Provérbios, no capítulo 12, no verso 22, nós lemos, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, nós temos aqui primeiro o que é abominável ao Senhor e depois o que dá prazer ao Senhor. Então, os que agem fielmente são o prazer do Senhor.
Nós temos aí diversos outros versos também, aqui em Provérbios, ainda no capítulo 30, o verso 8, nós lemos lá: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Bom, a primeira coisa que ele está pedindo aqui na sua oração é que Deus afaste dele a falsidade e a mentira. E agora vamos lá para o Novo Testamento. A gente leu vários trechos aí de Provérbios, vamos dar uma olhadinha no Novo Testamento. Está no livro de João, no Evangelho de João. A gente tem 3 livros de João. Aí, né, o primeiro deles é o Evangelho de João. Depois nós temos a primeira carta de João, 1 João, segunda carta de João também. No livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, verso 44. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, aqui falando, referindo-se a Satanás, ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós temos aí a definição de quem foi o pai da mentira. Tá? Quem contou a primeira mentira, a mentira original, lá no Jardim do Éden. E nós vemos que Deus abomina a mentira. E se ele abomina a mentira, e ele também diz que abomina a língua mentirosa, a língua que a profere, tá? Significa que a mentira nos afasta de Deus. Nos afasta bastante de Deus. Isso acaba sendo meio triste, porque nós convivemos num mundo onde tem mentira em todos os lados, e é difícil até nós nos darmos conta de algumas mentiras que nós contamos. Tá? Uma mentira não precisa ser uma afirmação fortemente falsa sobre alguma coisa, mas às vezes uma coisa bem leve, como, por exemplo, bom dia, tudo bem? Você vai responder, tudo bem. Simplesmente para não prolongar o diálogo, mas ali por dentro você não está nada bem. Já começou ali o seu dia com uma pequena mentira. Tá? E mentiras bem graves, também bem complicadas, ou seja, que só aquela mentira podem trazer consequências bem maiores à pessoa que contou a mentira ou a outras pessoas. Bom, porém, se a gente for olhar na Bíblia, nós temos muitas histórias de mentirosos na Bíblia. E nós vamos ver que muitos desses mentirosos aí são pessoas que apresentaram uma fé que deveria ser o nosso alvo, chegar numa fé como aquela. E nós temos aí o pai da fé, o Abraão. Vocês lembram de algumas mentiras que Abraão contou quando nós estudamos Abraão? Ele repetiu uma mentira acerca da sua esposa mais de uma vez. Né? Apresentou ela como esposa dele. Então, Abraão, o pai da fé, dizendo mentira. Tá? E era uma mentira disfarçada de meia-verdade, né? Porque ela era meia-irmã de Abraão, mas também era esposa de Abraão. E ele repetiu isso, não foi só uma vez que ele fez, que ele contou essa mentira. Tá? E ali a gente vê a graça de Deus atuando. E é interessante que a graça de Deus, ela atua ali, e muitas vezes a gente pensa a graça de Deus veio no Novo Testamento, no Antigo Testamento não existia, né? Mas não, já existia, Deus interviu ali para salvar Abraão, nos 2 casos ali, em que, na primeira situação em que Abraão mentiu acerca de Sara e o faraó tomou Sara para ser sua esposa, segunda vez, e um outro rei, também Abraão contou a mesma mentira e o rei tomou Sara para ser sua esposa. As 2 vezes Deus interviu e Deus pôde ali salvar, tirar Abraão daquela situação que ele acabou entrando ali devido à sua mentira. Tá? Bom, sobre a mentira não é nem um pouco difícil ver que ela é danosa, que ela é problemática, tá? Mas se nós devemos fugir da mentira, então nós devemos buscar a verdade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 6, nós temos aí o capítulo 13 inteiro falando acerca de amor. Nós temos lá, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, nós devemos fugir da mentira e nos apegar à verdade. Então, nós devemos amar a verdade. Bom,
Para que a gente possa deixar mais amplo aí o nosso conceito de verdade, vamos dar uma olhada ali no livro de João, vou para o Evangelho de João de novo, no capítulo 16, no verso 6 de João. E aqui nós lemos: pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá para que... Opa, peraí, estou no verso errado aqui. Eu anotei um, mas era o outro que eu queria. Capítulo 8, o verso 32, isso. Capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o primeiro passo aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos aqui uma certa promessa de salvação através da verdade. É esse versículo aí que acabou sendo usado bastante com fins políticos há algum tempo atrás, né? Mas nós temos aí uma promessa de libertação por meio da verdade. Agora, onde nós encontramos essa verdade? Como que nós conhecemos essa verdade? Bom, achar aqui agora o outro verso que estava procurando. E aqui nós vamos ter a declaração da verdade. Então, João 14, verso 6. Aqui nós lemos: Jesus respondeu, então respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus se declara como sendo a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E também vamos ler disso, acerca da verdade lá no livro de Efésios, então a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios. Nós temos aqui Efésios, capítulo 4, verso 25. Então, aqui Paulo está se referindo aos crentes que haviam sido convertidos lá da cidade de Éfeso. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, nós temos aqui a exortação para buscarmos e falarmos a verdade. Muito bem. Então, nós vimos aí acerca da mentira, nós temos certeza, clareza de que Deus abomina a mentira, e nós temos aí a exortação de buscarmos a verdade, de falarmos a verdade. Agora, nós temos que tomar cuidado também com a verdade. A verdade também pode ser perigosa e pode ser usada de maneira ruim. Nós devemos tomar cuidado com como vamos usar essa verdade. A verdade, algumas vezes, é usada para criticar, para destruir, para atacar. Uma verdade, às vezes, ela é exposta apenas com o intuito de ferir alguém. E você está usando aquela verdade de uma forma também em desacordo com a Bíblia. A Bíblia, ela, em diversos momentos, ela fala sobre o cuidado com a língua, sobre o cuidado com críticas, sobre o cuidado com o que você diz a respeito do seu próximo. E isso é uma coisa que se aplica totalmente hoje. Não é só porque uma coisa é verdade que eu devo falar. Eu devo falar a verdade, devo proclamar a verdade para que eu tire pessoas do engano, para que eu destrua a enganação, destrua a mentira. Esse é o propósito de falar a verdade. Mas uma fofoca destrutível, ela pode ser baseada tanto em mentira quanto baseada em alguns fatos que sejam reais também. Tá? Então, nós temos, por exemplo, lá no livro de Provérbios, de novo, um provérbio aqui, e pegar uma passagem do Novo Testamento. Provérbios, capítulo 21.
o verso 23. Nós temos ali: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Uma advertência importante aí para controlar o que nós falamos. Tá? E lá em Tiago 1, verso 26, tá no Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 1, verso 26, nós lemos: porque assim como o corpo sem espírito é morto... Opa, peraí, pulei o capítulo aqui. Página grudada, aqui, 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. No verso 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, nós temos aí uma advertência, novamente, com cuidado com a língua. Tá? Ou seja, embora nós tenhamos um mandamento aí que diz simplesmente quanto ao falso testemunho, nós também temos que tomar cuidado com o propósito para o qual nós vamos usar qualquer verdade que nós possamos dizer. Tá? Então, não é só porque não está nos 10 mandamentos ali esse cuidado, tá? Não está nessa parte ali, que não faz parte do nosso relacionamento, da nossa vida, nosso relacionamento com o próximo e com Deus também cuidar com o que vamos dizer a qualquer momento, não apenas com dizer o que não seja mentira. Okay? Dúvidas sobre esse mandamento? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, de comentar alguma coisa? Posso? Pode, claro. Rodolfo, eu acho que assim, claro que eu entendo o contexto todo, mas se a gente para pensar hoje, no mundo hoje, que a gente está vivendo, às vezes a verdade, você não acha que ela pode ser relativa? Então, isso é um ponto bastante interessante, né? Sobre quando a gente fala acerca de verdade, nós temos, primeiro de tudo, uma verdade que a gente diria que é provisória. Na ciência, a gente tem muita questão da verdade provisória, porque especialmente na física, porque com o que a gente tem de instrumentos e tudo mais, a gente consegue ir até uma determinada altura, num determinado contexto. Por exemplo, quando Newton formulou a lei da gravidade, aquilo lá era uma verdade. Continua sendo uma verdade, só que essa verdade ela é válida dentro de um contexto. Porque se eu for analisar as leis que regem o movimento das galáxias a distâncias muito grandes, aquela lei da gravidade, que foi aceita como verdade, já não vai mais ser verdade nesse contexto. Tá? Se eu for para um mundo muito pequeno também, se for analisar aí as moléculas, o movimento das moléculas dentro de um átomo, das partículas subatômicas, também não vai ser uma verdade aquela lei, mas ela é uma verdade no seu contexto, no seu momento. Na teologia se trabalha muito com o conceito de verdade presente, porque você também tem essa ideia de que você vai conhecendo Deus passo a passo. E existe algo que é verdade para você nesse momento, mas que essa verdade ela vai ser melhor compreendida mais adiante, à medida que você compreender melhor acerca de Deus. Mas ela vai continuar sendo verdade. Então, o que vai vir de melhorar a sua compreensão não vai fazer com que ela se transforme em uma mentira. Ela continua sendo uma verdade. Mas você conhecia uma parte da verdade, e não a verdade inteira. Ou seja, você pode ir ganhando conhecimento. Então, esse é um lado acerca da verdade. Ou seja, você sempre pode compreender melhor essa verdade. Você tem ali um aspecto amplo que você está enxergando que é a verdade. A verdade está ali dentro. Você não sabe exatamente aonde está. E você consegue ir refinando isso ao longo do tempo. Tá? Bom, aí no nosso mundo atual, o que acontece? Nós temos aí a pregação de que toda verdade é relativa. Tá?
E isso a gente pode ver que a própria lógica derruba. Se toda verdade é relativa, eu não posso afirmar isso como sendo uma verdade. Como que eu vou dizer que toda verdade é relativa? Estou dizendo que isso é uma verdade, mas eu acabei de dizer que toda verdade é relativa. Tá? Então, sim, precisa existir verdade absoluta, porque senão toda a lógica que nós conhecemos fica destruída. Tá? Se eu afirmar toda verdade é relativa, então essa verdade que eu coloquei ali não é verdade, é mentira. Então precisa existir uma verdade absoluta. Tá? Então isso, do ponto de vista filosófico, a gente não consegue ir para frente de que toda verdade é relativa. Então o que a gente precisa tomar muito cuidado é com relação a contexto, tá? Pretextos e com relação ao que se possui de conhecimento naquele momento. Isso é que pode fazer a compreensão de uma verdade mudar. Agora, uma verdade, ela sempre vai ser uma verdade, você querendo ou não querendo. Pode ser que você não conhecia tudo a respeito daquela verdade no momento que você ouviu ela pela primeira vez. Tá? Mas, e é difícil, é muito difícil hoje em dia a gente decidir se algo é verdade ou não. Em geral, a gente vai ter uma impressão. Tem uma impressão de que aquilo dali é uma verdade. Tá? Mas com todo o contexto que nós temos, é difícil. É difícil realmente definir isso. E só o exaustivo estudo acerca de uma coisa vai te dar realmente uma certeza sobre o que é uma verdade ou não. Tá? E agora vem aí o conceito do relativo também. Essa certeza que eu estou tendo de que isso é verdade ou não, essa é uma certeza que eu tenho, mas que o outro não vai ter essa mesma certeza que eu, porque ele não viveu o mesmo contexto que eu. Mas isso não muda o fato de que uma verdade é verdade, quer você queira, quer não. Né? E de que a frase ali, não existe uma verdade absoluta, de que toda verdade é relativa, essa frase ela mesma está destruindo ela. Tá? Então, tem esse aspecto aí que a gente deve considerar. Tá? E isso é muito importante que a gente leve em consideração, especialmente na hora de expor opiniões às outras pessoas e de aceitar opiniões das outras pessoas. Tá? Isso, mais uma vez, não tira aí a sua obrigação, a validade dos seus esforços acerca de tentar se instruir mais e de tentar identificar o que é uma verdade e o que não é uma verdade. Não sei se eu fui claro, se foi suficiente, se ainda está faltando. A verdade é que quanto mais a gente fala sobre verdade, menos a gente sabe se algo é uma verdade, né? É difícil. Mas pensando dentro da verdade como um oposto de mentira, está perfeito. É isso aí. Tá certo. Gente, eu vou transcrever isso que você falou. Eu vou ter que assistir depois. Eu vou ter que escrever isso, gente, depois. Ficou muito bom. Mas você vai procurar textos aí filosóficos acerca de verdade, é complicado, é complicado. E à medida que o conhecimento avança mais, fica cada vez mais difícil. Mas o que fica claro é que você não pode dizer que toda a verdade é relativa. E isso está destruindo a própria frase que está afirmando isso. Tá? Bom, passo de volta aí para a Karine, então. Karine, vamos lá para o 10º mandamento. Rodolfo, Sim, pode falar, Silvana. posso pedir para você dar um exemplo de uma verdade absoluta? Então, eu posso dar exemplo de várias verdades absolutas, mas que a sua compreensão pode não aceitar aquela verdade naquele momento como verdade absoluta. Tá? Agora, uma verdade absoluta que eu tenho certeza que você vai aceitar é: essa caneta é azul. Se você não for daltônica, não tiver um problema de divisão, você vai acertar. Você aceita essa verdade? Aceito. Então, olha só, essa verdade é que você empiricamente está constatando. Né? Essa caneta ela é azul. Tá? Agora, também eu poderia estar te enganando aqui. Você teria que vir e olhar e colocar a sua própria luz nessa caneta para poder afirmar. E se ela fosse uma caneta branca e eu estivesse projetando uma luz azul aqui? Esse é o mundo de hoje. Eu tenho uma caneta branca, estou projetando uma luz azul e estou falando para você, essa é uma caneta azul. Você olhou ali e você aceitou. É uma caneta azul. Mas calma, você não usou todas as ferramentas que você tinha. Então, olha, Suzana, cuidado, tá? É uma verdade absoluta. Essa caneta é azul, ela é azul de verdade. Mas para você constatar isso, teria que vir aqui projetar uma luz branca na caneta e ver se ela está azul mesmo. Tá? E às vezes São a os tinta poderia cuidados ser aí preta acerca da também, né? verdade. Tá? Facilitou, Oi, Sil. obrigada. Fala de novo que a gente não ouviu. Fala de novo, Sil.
Desculpa. Não, e A às gente vezes, além de tudo, essa caneta azul pode ter uma tinta preta, por exemplo, né? Pois é. Além de tudo, pode ter isso. Então, olha aí, é uma verdade parcial, né? Porque ela tem uma capa azul, mas e a tinta que está dentro dela? Tá? Então, isso daí é o que você vai aprofundando na verdade. Então, eu conheci parte da verdade, né? Agora, a hora que eu puder escrever com essa caneta, eu vou constatar se o que está dentro dela também é azul ou não. prosseguimos, então? Isso lembrou uma música que as crianças cantam aqui, Azul Caneta, Caneta Azul. Vocês já ouviram isso? Os meus passam o dia inteiro cantando isso. Acho que podemos ir para o próximo? Rodolfo, acho que você pode passar aí um slide, por favor. Então, vamos lá, gente. Não, esse já foi. Esse não é meu. Agora sou. Ah, esse é meu. Vamos lá, gente. Êxodo 20:17. Quem não quiser ler, está escrito aqui. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O que esse texto está falando? Proíbe colocar nossos desejos egoístas, não basta ser só o nosso desejo, é o nosso desejo egoísta acima dos direitos alheios, ou valorizar pessoas e coisas em termos de benefício que podemos extrair delas. A felicidade que se origina em coisas costuma ser passageira. Eu vou resumir esse mandamento como não cobiçarás, porque ali, apesar de Deus ter dado exemplos, ele mostra a abrangência, né? Como é abrangente, porque às vezes é até difícil da gente identificar se a gente está cobiçando ou não, tá? É difícil porque está tão internalizado na gente a questão da cobiça, que às vezes a gente nem vê que é cobiça o que a gente está fazendo, né? Então, acho que eu vou ampliar, assim, vou resumir, mas o resumido que eu vou colocar de não cobiçarás, na verdade, é abrangente, para abranger todas as possibilidades de cobiçar. Rodolfo, pode passar, por favor. Aí, eu li a respeito, quando eu estava estudando sobre esse tema, eu li a história do Christopher Reeve. Os mais antigos saberão. Eu acho que todos aqui saberão. Ele, ele foi o Superman, né? Ele estreou em 1978, o primeiro filme do Superman. Deixa eu ver se é isso mesmo. Foi isso, 1978. E foi um filme numa época em que o cinema dominava, né? Então, assim, não tinha os meios, a televisão paga, né? Netflix, não tinha esse mundo, não tinha vamos dizer, esse cardápio digital que a gente tem hoje, que a gente pode escolher se vai para o Instagram, para o Facebook, ou se a gente vai ficar jogando. Não, lá era bem centralizado nessa época o mundo do cinema, e era a época das grandes celebridades, né? Que a pessoa estourava no cinema e ela se tornava aí uma estrela mundial, realmente, né? Os holofotes eram para ela. E o Christopher Reeve fez muito sucesso, ele fez o Super-Homem 1, 2, 3, o 4, e esse estilo de super-homem acabou passando para a vida dele também. Então, assim, ele tinha tudo que o mundo valorizava, e essa palavra é importante para a cobiça, o que o mundo valoriza como ideal de vida. Então, ele foi acima do que o mundo valoriza de ideal de vida. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, tem uma mansão não sei aonde, uma mansão não sei aonde, com banheira banhada a ouro e não sei o quê. Ele tinha tudo, né? Ele tinha mansão, ele tinha um iate particular, ele tinha vários aviões numa época, né, assim, que não é como hoje, vários aviões, não só um. Ele navegava, ele começou a ter iates e ter barcos, e ele sempre queria ir mais longe, né? Sempre queria fazer mais do que qualquer ser humano. É como se o estilo super-homem tivesse
incorporado ali nele, né? Então, ele fazia coisas grandiosas também. Ele fez 2 voos solos atravessando o Atlântico. Ele era um navegador experiente, ele competia em esportes aquáticos. Ele também subia montanhas, tudo que você imaginava de esportes, ele era um esportista, e tudo que era de bens, ele também tinha. Ou seja, era uma estrela, uma celebridade que tinha tudo o que o mundo, mais do que o mundo poderia dizer que seria o topo, né? Ele fazia muito mais, às vezes, do que um ser humano normal poderia fazer, né? E ele fez um filme, depois disso ele foi chamado para vários papéis, e ele descobriu os cavalos, e aí ele se apaixonou por cavalos. E não assim, só apaixonou, aí ele comprou um aras. E não só apaixonou, porque dele nunca podia ser só pouco, tinha que ser sempre o mais, né? Aquele topo, né? Assim, o que é esse é o ideal, esse é onde é o limite, é ali que eu vou chegar, né? Então ele começou a competir com cavalos. E aí, em 1995, teve uma corrida de cavalos com obstáculos. Ele, de última hora, decidiu participar dessa corrida com obstáculos. Ele era casado já pela segunda vez, né? E aí, a mulher dele, isso nas próprias memórias dele, né, na biografia, fala que a mulher pediu para ele não ir, porque eles estavam ficando pouco tempo juntos e que ele queria, que não precisava ele ir, para ele ficar com ela. Mas aí ele falou assim: ah, não, dessa vez eu vou, se você quiser, você pode ir assistir comigo, mas eu vou, né? E aí a prova começou, e a esposa foi, e nessa prova ele caiu, né? Caiu do cavalo, é uma expressão que a gente tem, ele caiu, e ele ficou. Agora eu não lembro se ele ficou paraplégico ou tetraplégico, né? Que não mexe nada de baixo, né? Mas ele ficou nessa situação em que ele ficou paralisado, e a vida dele parou ali, mudou drasticamente, né? É uma história para a gente pensar até aonde a cobiça do ser humano pode levar o ser humano e ao ponto dele perder o discernimento. E a cobiça tem isso, ela faz a gente perder o discernimento. A gente sempre acha que é pouco, e a gente sempre acha que tem que fazer mais. E, mais uma vez, a cobiça, ela é relacionada culturalmente valorizada. Principalmente no mundo ocidental e consumista, a cobiça é o que move tudo. Se você não desejar ter uma coisa, você não vende, você não faz a roda girar. Então, a cobiça alimenta. O mundo do marketing trabalha em como você pode ser cobicento, em como você pode cobiçar mais e mais. E o mundo ocidental e bem capitalista que nós vivemos, ele coloca metas e topos, igual o Superman, né? O Christopher Reeve tinha lá, é lá que eu quero chegar. A gente cria ideias de sucesso, de felicidade, de aonde eu tenho que estar. E aí a gente tem essas vidas do Instagram que mostram estilos de vida para a gente cobiçar. Estilos de vida que significam sucesso, felicidade, cheguei no topo. E aí vem os cursos, né? Faça como eu, o coach de você ser o gerente de você mesmo. Tudo fazendo a roda girar dessa cobiça, né? A cobiça levando a gente aí para frente, né? Rodolfo, pode passar o próximo slide, por favor. E aí eu fui procurar no dicionário o que é a definição de cobiça. Eu trouxe uma pequenininha aqui, a que eu mais gostei, mas depois vocês podem olhar lá. É um desejo ardente de possuir algo ou alguma coisa, ou seja, você nunca está completo, você sempre quer algo ou alguma coisa. Vai dizer desejo irrefreável, desejo, vai ter outros adjetivos para esse desejo, mas é sempre um desejo em que você não consegue, que ele borbulha dentro de você, te incomoda, te faz sair dali sempre focado numa coisa que você não tem, mas que você precisa ter, né? E a gente vive nesse tempo que eu falei, que é bem normalizado a cobiça, e aí vem a pergunta, né? O que é desejo, o que é necessidade? Eu estou revisitando um livro agora que eu li há muito tempo, é um livro de 2005. Eu até esqueci de pegar para mostrar para vocês. É um livro de um psicanalista lacaniano, e o título do livro é muito, muito provocativo. Fala assim: você quer o que deseja?
E eu estou revisitando esse livro com esse olhar agora, talvez, que eu estudei mais filosofia, que eu tenho estudado mais as questões da Bíblia, e é bem interessante, né? Uma pergunta provocativa. Será que você realmente quer o que você está desejando? Será que se você soubesse o que implica esse desejo, será que você ia querer realmente, né? Será que você pagaria para ter isso que você está desejando? E essa questão que o livro fala. Eu estou revisitando o livro ainda, quando eu terminar de ler, a gente conversa sobre ele. Porque eu falei, gente, eu li isso, que eu esqueço tudo, né? Aí eu fico com dó da minha cabeça, porque eu já li tantos livros aqui, e aí quando eu vou ler, eu falo, gente, mas não li isso. E eu já está lá escrito as minhas anotações e tal. Então eu queria ter um chip, né, assim, mais evoluído, mas não tem, veio esse. Então a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, que é o que eu vou falar aqui. Não vou cobiçar a memória do Rodolfo. Não é cobiçar, nesse caso é inveja, né? Bem, o que é desejo? A gente Não pode pensar... recomendo, não. Nunca lembro onde está minha carteira, nunca lembro onde está a chave do carro, dá problema o tempo inteiro. Ah, eu tenho isso também. O desejo é algo que Deus colocou na gente, né? A gente tem o desejo. O problema é quando esse desejo está em função do meu egoísmo, né? Quando o meu desejo ele está submetido a Deus, ao plano dele, ao propósito dele para a minha vida, esse desejo é controlado. Quando a gente fala num desejo irrefreável, a gente está falando de um desejo que é focado no meu egoísmo, nos meus próprios, na minha natureza carnal, né? Na minha natureza pecaminosa, do que eu quero. Eu não tenho nem certeza do que eu quero, porque eu fico só querendo, e quando eu alcanço, eu quero outra coisa. E eu sou estimulada por essa sociedade, né? Necessidade é algo que você precisa, eu acho que tem um sentido, eu acho não, né? Assim, a necessidade, quando a gente tem uma necessidade, é como se a gente tem uma carência sem preenchida. Eu tenho necessidade disso, então eu preciso, está faltando, é uma lacuna, né? Então é algo que eu preciso preencher. O desejo é algo que me motiva a ir para frente, é algo que me motiva a querer, a avançar, a conquistar. E isso também é muito bom, só que precisa ser submetido a Deus, porque se estiver submetido a mim e aos meus desejos, com certeza é cobiça, com certeza é fruto dos meus desejos carnais e vai me levar realmente a vamos dizer assim, eu vou falar destruição, porque eu acho que é a palavra mais poética, mas é realmente isso que leva, né? Você vai nunca estando completo, sempre insatisfeito, a uma vida não plena, uma vida de ansiedade, uma vida de depressão, e você vai tendo aí os efeitos nocivos que a cobiça traz, né? As brechas que a gente vai criando. Ah, e aí eu já respondi para vocês, quando um desejo se torna cobiça, quando ele não está submetido a Deus, né? Quando eu não coloco isso para Deus, né? E aí fica só focado em mim. Uma das coisas também que é importante falar da cobiça, ela começa no pensamento. Assim como eu falei de outros problemas, outros mandamentos aqui com vocês, de outros pecados que surgem no pensamento. E ela passa despercebida, porque você acabou acostumando, a gente acabou acostumando a entender que esse desejo é bom, é uma ambição boa nesse mundo que joga a gente para frente para querer mais. E a gente não percebe que isso é uma cobiça, né? Então, assim, a gente quer viajar, a gente quer comprar, a gente quer ter o carro de não sei aonde, a gente sonha com um lugar tal, a gente sonha com a casa tal, morar em tal lugar, comprar em tal coisa. A gente sonha, vai sonhando, a gente acha que isso é motivador. E hoje, essa linguagem que eu estou falando para vocês, ela vem até infiltrada dentro da igreja, como se Deus estivesse atuando ali junto com a sua cobiça para realizar os seus sonhos. Hoje a gente tem uma vertente de várias igrejas, né, uma teoria da prosperidade, aí, uma teologia da prosperidade nessas igrejas, que visam realmente reforçar a cobiça, de que Deus está aqui, você pagando ali, você dando dinheiro para Deus, Deus vai te retribuir nas bênçãos que você quer. E aí que está o detalhe, o seu desejo não deve ser baseado no que você quer, mas no que Deus tem para realizar na sua vida, tá? E de certa maneira, de total maneira, a cobiça é uma idolatria.
você coloca o seu eu, né? Você coloca ali algo para você sempre querer, primeiro o seu eu em primeiro lugar e depois algo para você adorar, né? Então você fica sempre com foco, almejando o seu trabalho, o seu conhecimento, o seu sucesso, as coisas que você tem, as coisas que você quer, aonde você quer chegar, e a sua prioridade de vida passa a não ser mais Deus, passa a ser as coisas que você quer alcançar. Então, é uma idolatria e é também você colocar como Deus de si mesmo, né? Porque sempre é baseado no que você quer, é sempre voltado para você. E a cobiça, ela tem vamos dizer, essa consequência de cegar o seu discernimento espiritual, a tal ponto em que você não percebe o quanto você está cobiçando, o quanto que aquele teu comportamento é prejudicial. Você começa a normalizar esse comportamento de desejo de alcançar metas, e você fica muito feliz com você mesmo alcançando, e não repara que você está preso dentro de uma situação de cobiça constante, em que você sempre tem que alcançar algo que é a tua prioridade, que é ali o teu objetivo, só que você está indo cegamente para ele, né? Como o caso aqui que eu mostrei para vocês. Rodolfo, pode ir para o próximo. E aí nós vamos falar do antídoto para a cobiça. Vou pedir para vocês lerem comigo. Vamos ler na Bíblia hoje, hein? Vamos lá para 1 Timóteo 6, 6 a 10. 1 Timóteo está lá no final da Bíblia. Foi uma carta que ele escreveu, Paulo escreveu para Timóteo, e Timóteo era um dos ajudantes dele, e ele está dando instruções para Timóteo. Ele está falando, Timóteo, faz isso, eu te recomendo isso. Ele está dando instruções para Timóteo, tá? Então, nós vamos ler lá no final. Quem achou Timóteo aí, pode ler. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Então, Timóteo está depois de Hebreus, que é o... Não tá depois de Hebreus, peraí, gente. Vamos besteira para vocês. Tá, antes de Hebreus. Timóteo está depois de Tessalonicenses. Está bem aqui no finalzinho da Bíblia, ó, TB, ó, tá bem no finalzinho. Ó. Alguém achou 1 Timóteo aí? 6? Achei. Do 6 ao 10, pode ler para a gente? Posso. Esse é, de fato, grande fonte, esse? Isso. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Texto forte, né? Esse é para ler durante a semana e meditar. Basicamente, o que esse texto vai falar é que o antídoto da cobiça é o contentamento. Você ser feliz em qualquer situação. E eu trouxe essa foto dessas crianças aí, né? Às vezes o mundo coloca uma lógica para a gente do que é ser feliz, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E às vezes o contentamento, quer dizer, às vezes não, o contentamento não é valorizado, porque você tem que estar descontente para comprar, descontente para querer, descontente. E o que a Bíblia vai dizer é você deve estar contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque Deus sabe das suas necessidades. Né? Lá em Mateus, o próprio Jesus vai falar, né? Em Mateus 6, do 31 ao 34. Aliás, leiam Mateus 6, ali perto do 31 e do 34, vai falar sobre a ansiedade. E eu amo esse trechinho de Mateus 6, que vai falar que Deus conhece as suas necessidades, Ele sabe do que você precisa.
né? Se ele cuida do passarinho, se ele cuida da natureza, por que que ele não vai cuidar de você? Então ele fala, para de se preocupar com amanhã, a cada dia basta o seu mal, eu sei o que você precisa, né? Às vezes você fica correndo atrás aí do vento, correndo atrás das coisas, se desgastando, e você esquece que eu que cuido de você, né? Eu que cuido de você, sou eu, Deus, o seu Criador, eu sei das suas necessidades, porque eu te conheço desde lá do ventre, isso está escrito em Salmo 139, que lá quando você estava na barriga da sua mãe, eu já sabia o que você precisava, mas você fica tentando resolver seus problemas. E aí que ele fala que ele conhece as necessidades. A outra forma da gente tirar a cobiça de dentro da gente, ela achou cobiça, é esvaziar-se de si mesmo, né? A Bíblia vai fazer esse eterno convite a nós, para que a gente negue o nosso eu. Isso de negar o nosso eu não é nossa identidade, é de negar o nosso egocentrismo, a nossa natureza carnal, né? De negar esse eu sei tudo, eu sei o que é melhor para mim, e começar a entregar o nosso eu para Deus, porque nós somos, o sentido da Bíblia é que nós somos criaturas e dependemos dele para viver. Então, nós precisamos nos conectar com ele para que flua a vida real e para que a nossa verdadeira identidade e propósito surjam. Porque enquanto a gente fica correndo atrás do nosso eu e da nossa natureza carnal, a gente só vai encontrar mesmo separação, tristeza, cobiça e tudo isso aí. E aqui tem um versículo de Mateus 7,11 também, que é um bom antídoto para a cobiça. Ora, se vós, é o próprio Jesus falando, tá? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, assim, a gente fica muito preocupado em querer conquistar os nossos desejos, e aí o que Deus está falando é assim, para um pouco, para de correr, seja mais contente com o que você tem, observa o que eu te dei, observa quem você é, observa que eu cuido de você, volta aqui, eu quero cuidar de você, vamos aprender de novo? Né? Então, o exercer o contentamento é um bom antídoto para a cobiça. Pode passar, Rodolfo. E vou finalizar já, porque nosso tempo está esgotando. Alguém quer falar da cobiça, alguma coisa? Pode perguntar para o Rodolfo. Porque eu já que ele está bom de resposta. Alguém tem... Ou se eu respondi seu negócio do desejo? Sim, respondeu. Tudo bem, então, a gente... Agora vocês vão ter que ler aqui comigo. A gente não vai esgotar esse assunto hoje. Mas para a gente finalizar os 10 mandamentos, a gente precisa entender dentro desse contexto. Nós vamos ler todos de novo os Efésios. Vocês viram que tudo está em Efésios. Então, vamos voltar para Efésios 2, do 1 ao 10. Efésios está depois de Gálatas. Efésios, como eu disse para vocês, foi escrito por Paulo. Eu anotei aqui na minha Bíblia, mas não é uma verdade absoluta, porque eu tenho que ver depois as minhas fontes de anotação. Mas, segundo as minhas fontes de anotação, Paulo estava preso em Roma, quando ele escreveu, e ele escreveu essa carta para o pessoal de Efésios, que tinham se convertido, né? E Efésios é uma carta muito linda. Se vocês puderem ler em algum momento, talvez se não entenderem muito, deixe que a gente lê junto mais para frente. Mas é um esboço das pregações que Paulo fazia por onde ele ia. Por onde ele ia, ele retomava esses assuntos. E como ele traz aqui de uma forma muito resumida e completa, a essência do que os mandamentos significam na Bíblia, tá? Então, por isso que a gente vai ler aqui. Existem muitos outros versículos e capítulos falando sobre como cumprir os 10 mandamentos, que a Bíblia vai dizer que quem cumpre os mandamentos de Deus ama a Deus, né? Que quem consegue cumprir quem consegue não, porque todos nós conseguimos se nos conectarmos a Ele, que nós vamos ler isso aqui. Mas é uma expressão do amor de Deus você seguir os mandamentos. E até o final da Bíblia vai dizer que a salvação é garantida àqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus.
Então, assim, a questão de guardar os mandamentos, ela é fundamental na Bíblia. Mas quando a gente vê esses mandamentos, a gente fala assim, nossa, eu pequei todos. Todos nós realmente caímos em erro, nós pecamos mesmo, nós não conseguimos cumprir por nós mesmos os mandamentos. E aqui está a resposta em Efésios 2, de 1 a 10, está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, todos nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Quem é ele? Né? Jesus. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha a importância dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E junto com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Agora, grifa aí na sua Bíblia, porque esse texto é fundamental, a Bíblia vai repetir muito isso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não adianta eu me martirizar, fazer penitência e falar que vou cumprir, vou ser melhor, porque isso não vem de mim, vem de Deus. Pois somos feitura dele. Eu gosto aqui da palavra original, que eu não sei qual é, mas vi várias pessoas falando a palavra original e o sentido eu anotei. Fala que a gente é feitura dele, é um sentido assim, você é meu bibelô, minha obra-prima, meu artesanato. É como se ele tivesse feito com a mão ali, tipo, você é meu queridinho, você é minha obra-prima. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que está dizendo aqui para a gente, né? Vou ler aqui com vocês. Nós estamos separados de Deus, portanto, estamos mortos. A gente separou lá no pecado. Quando a gente não está conectado à vida, a gente está morto. Não temos nada de bom. Somos imorais e não conseguimos gerar moralidade. Nossa moralidade sempre será parcial, incompleta e não ética. E aí vai falar aqui o texto que nós temos duas naturezas, a natureza carnal e, nossa, está faltando várias palavras aqui, natureza espiritual. Preencham aí os erros, a natureza espiritual. E aqui vai falar que a nossa natureza carnal, ela, com Cristo Jesus, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo Jesus, a gente abandona essa natureza carnal e aceita ser ressuscitado em Cristo com a nossa natureza espiritual. Então, a gente sempre vai ter na Bíblia uma dualidade de carne e espírito. Isso não são, por exemplo, não está falando que o corpo tem um espírito e que o corpo tem carne. Essa divisão é grega, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia vai usar o sentido de carne e espírito, de natureza carnal, a natureza do egoísmo, do pecado e a natureza espiritual que vem por Cristo Jesus. E aqui o texto vai falar que é pela graça. Graça é um presente que a gente recebe sem nada em troca, sem merecer. Então, assim, é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é um presente, é um dom. A Bíblia vai dizer que é um dom de Deus, né? Então, assim, a gente é salvo pela graça de Deus, tá? E não tem como eu ser santo por mim mesmo. Qualquer teologia que fale que você consegue ser santo por você mesmo, não é embasado biblicamente, tá? Porque na Bíblia o que vai dizer é que não tem como eu ser santo. Isso é uma graça, vem de Deus, pela fé. E a graça nos torna as novas criaturas em Cristo.
quando a gente aceita pela fé, e ainda a fé vem de Deus, é Deus que dá fé ainda para a gente, tudo Deus dá, né? Mas a decisão é nossa, a escolha é nossa, mas a fé vem dele, a graça vem dele. E quando a gente aceita, a graça vai transformando a gente em novas criaturas. Quando a gente aceita caminhar com Cristo, é como se a gente fosse reconectado por meio de Jesus Cristo a Deus. E aí a gente vai bebendo dessa água, dessa vida que vem de Deus, e a gente vai se tornando novas criaturas. E aí nós vamos ser remodelados para realmente fazer boas obras. E aí começa as boas obras que não vêm de mim, mas vêm dessa reconexão com Deus. E essas boas obras, até o que a gente tem de bom, vem de Deus. A fé vem de Deus, a salvação vem de Deus, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa de se reconectar com Ele. E só a vida reconectados ou conectados à videira que é Cristo. Eu sempre falo isso em João 15. E isso é só para vocês entenderem que os mandamentos, por nós mesmos, é impossível de seguir, porque é o caráter de Deus, e nós somos frutos do pecado. Mas Deus criou uma forma, que é Jesus, para a gente ser reconectado, se tornar nova criatura, e é tudo dele. A única parte nossa é escolher estar com ele diariamente, escolher estar conectado com ele. E a gente está vivendo até uma semana importante, que é a semana de Páscoa, e eu trouxe aqui essa figura, que é a cruz, né? A cruz e a ressurreição de Cristo, que fala aqui nesse texto, quando a ressurreição dele, e a morte e a ressurreição, é que libertam a gente dessa... Nós somos escravos do pecado, então é graças a Jesus Cristo que nós somos libertos do pecado, da nossa natureza carnal, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, e a gente se torna liberto para viver o que realmente seria o plano de Deus para a nossa vida. Certo? Tudo bem? Alguma pergunta? Para o Tudo Rodolfo? bem, carinho. Meu Deus. É para pensar muito. A gente vai falar muito disso. E os próximos estudos, a gente vai voltar agora para falar do tabernáculo, né, que é seguindo a história de Moisés aqui. A gente vai voltar para a história de Moisés e vai falar sobre o simbolismo do templo, que vai apontar por toda essa obra de graça que Deus projetou para a gente, pelo amor dele, para que a gente fosse liberto de todas essas amarras que prendem a gente, né? Então, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Como eu falo, Deus é sempre muito didático. Ele usou o templo e até os móveis do templo, a forma como o templo foi construído, e a gente vai estudar tudo isso, que vai falar dessa obra de redenção, que é como ele bolou esse plano para que a gente pudesse estar reconectado com ele novamente. Mas é para meditar aí muito tempo. Podemos terminar então? Alguém quer falar alguma coisa? Rodolfo, quer complementar? Se você quiser complementar e fazer oração, ou só fazer oração, só que você está mutado. Olha só, todo o tempo online e não esqueça de desligar o mute, né? Tudo bem. Vamos orar, então. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Muito obrigado por causa de todas as promessas que nós temos. E ajude-nos, Senhor, falhos como somos, a conseguirmos nos aproximar cada vez mais de Ti e cumprirmos a Tua vontade. Abençoe a cada um de nós, nos nossos afazeres, nos nossos trabalhos, na nossa vida familiar, e traga-nos novamente para o nosso próximo estudo, ajude-nos a compreendermos cada vez mais acerca do seu plano de redenção para nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, brigadão, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a Boa você. noite. Obrigada. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada, Obrigada, gente. boa noite. Bom Boa noite, descanso. gente. Pessoal, Bom boa noite. descanso. Uhum.